Você comprou uma fazenda no Pará. Anos depois, o IBAMA aparece com um auto de infração dizendo que houve desmatamento na sua área. Sem perícia, sem testemunha, só imagem de satélite. E mesmo assim, você é denunciada criminalmente e condenada a mais de 3 anos de prisão. Isso é possível na justiça brasileira? A resposta é, infelizmente sim, mas tem defesa. E hoje eu vou te mostrar exatamente o que fazer. O crime ambiental de desmatamento sem autorização está previsto no artigo 50A da Lei 9.605 de 1998, a Lei de Crimes Ambientais. A pena varia de 2 a 4 anos de reclusão. E hoje, na Amazônia, é o tipo de acusação criminal mais comum contra o produtor rural. O problema é o seguinte: em muitos casos, a única prova que existe é o auto de infração lavrado pelo IBAMA, feito com base em imagem de satélite e, eventualmente, em uma visita à propriedade. E aí, o Ministério Público oferece denúncia usando só isso, sem perícia judicial, sem testemunho ouvido em juízo, sem nada que confirme, dentro do processo criminal, que foi você quem desmatou. E o pior, alguns juízes de primeira instância condenam com base nisso. Foi exatamente o que aconteceu num caso que atuei recentemente aqui na Justiça Federal do Pará. Antes de entrar no caso, você precisa entender uma coisa fundamental no processo penal brasileiro. A Constituição, no artigo 5º, inciso 57, diz que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença. Isso é o que chamamos de princípio da presunção de inocência. E o Código de Processo Penal, no artigo 155, é ainda mais claro. O juiz não pode condenar o juiz não pode condenar ninguém baseado só nos elementos colhidos na investigação. Ele precisa de prova produzida em juízo, com contraditório e ampla defesa. Ou seja, o que o IBAMA produz é importante para o processo administrativo, mas na esfera penal não é suficiente. No caso concreto que atuei, um produtor rural do sudoeste do Pará foi denunciado pelo desmatamento de 221 hectares de floresta nativa. A única prova, um auto de infração lavrado pelo IBAMA em 2010 e uma motosserra apreendida na propriedade. Não foi realizada nenhum tipo de perícia judicial. As testemunhas arroladas pela acusação foram indeferidas pelo juiz. O produtor exerceu o direito ao silêncio em juízo. Ou seja, durante o processo penal, o Ministério Público não produziu nenhuma prova. Mesmo assim, o juiz de primeira instância condenou 3 anos e 3 meses de reclusão. Nós recorremos ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região e o tribunal, por unanimidade, absolveu o produtor, aplicando o princípio do indúbio pro réu, que está previsto no artigo 386, inciso 7 do Código de Processo Penal. Na dúvida, absolvição. Agora, deixa eu te mostrar por que esse caso terminou em absolvição. Porque não foi sorte. Foi construção de defesa técnica desde o primeiro momento do recurso de apelação. Primeiro, a defesa cravou um ponto central. A materialidade do crime, num delito que deixa vestígio, exigia prova técnica, e ela nunca foi produzida. Trabalhei aí precedentes específicos do Superior Tribunal de Justiça, mostrando que só se dispensa perícia direta quando o vestígio desapareceu, o que não era o caso. Segundo, ataquei a autoria com base no artigo 155 do Código de Processo Penal. Demonstrei ao tribunal que a acusação usou apenas o processo administrativo do IBAMA e não produziu absolutamente nenhuma prova em juízo, nenhuma testemunha ouvida sob o crivo do contraditório. A autoria baseada apenas em indício de propriedade, sem qualquer nexo de causalidade entre eventual conduta e o resultado. Terceiro, ataquei a dosimetria, porque a súmula 444 do STJ proíbe usar autuações administrativas anteriores para agravar a pena base. E a extensão da área, sendo inferior a 1.000 hectares, não podia ser valorada como consequência grave, porque o próprio artigo 50A reserva essa avaliação para causa de aumento de pena. Foi essa construção, materialidade, autoria e dosimetria trabalhadas em paralelo, que o TRF1 acolheu por unanimidade. A lição desse caso é clara: enfrentar acusação criminal em matéria ambiental exige técnica. Envolve conhecer a jurisprudência do TRF1, do STJ, saber ler o auto de infração, saber quando arguir a nulidade, saber estruturar a apelação em várias frentes ao mesmo tempo.
Não é área que o produtor consegue resolver sozinho e não é área que qualquer advogado domina. Se você está passando por uma situação parecida, procure um advogado especialista em direito ambiental e compartilhe esse vídeo com quem precisa dessa informação.